Olá, Rô! Bem-vinda! Osvaldo, seja muito bem-vindo, boa noite! A Ana está aqui conosco também hoje, Ana, seja muito bem-vinda! A Nanda Farias também, boa noite! Para quem está chegando hoje, me conta aqui nos comentários de onde você está me assistindo, qual é a sua cidade, porque eu adoro saber e para mim faz muita diferença saber de onde, quem são essas pessoas que estão aqui acompanhando esse momento aqui comigo. Quem é você? De onde você está vindo? Me conta um pouquinho sobre isso, que aparece aqui só essa imagem pequenininha de vocês, então a gente aumenta um pouco a nossa conexão aqui e fica mais fácil aqui para a gente poder conversar. Boa noite, Marcos. Meu marido André é sempre presente aqui comigo. A gente está aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. E é uma maravilha poder acompanhar vocês. O Marcos está falando de Arapongas, no Paraná. A Edneide, boa noite, Edneide, seja bem-vinda. Está falando de Goiânia, lá de Goiás. A Michele, seja bem-vinda, boa noite. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou conversar com vocês sobre como saber se a gente está com a pessoa certa ou não. Essa dúvida que acompanha muitas pessoas durante as relações amorosas e que acaba muitas vezes trazendo uma série de complicações. E aí eu vou falar mais sobre isso. Que tipo de complicações são essas? O que é que acontece na nossa relação quando a gente tem esse tipo de dúvida? E antes, obviamente, eu vou querer saber de vocês que estão chegando, quem já chegou, quando você tem essa dúvida, que tipo de sentimentos, de pensamentos vem junto com ela? Por exemplo, eu tenho receio de que possa acontecer tal coisa se essa não for a pessoa certa. Ou quando você tá com a pessoa, você vê que tá tudo lindo, tá tudo acontecendo, parece que não tem problema nenhum, mas dispara em você o quê? Esse tipo de comentário. Tragam aqui para mim como é para vocês essa experiência de não saber se está ou não com a pessoa certa, porque eu estou programando esse mês para fazer live com vocês todos os dias às 9 horas da noite, trazendo temas que são os temas mais recorrentes no meu Insta, que as pessoas mais me procuram, mais me perguntam, e eu sei que são temas mais interessantes para vocês, e eu faço questão de comentar eles em cima do que vocês me trazem, porque assim fica bem mais interessante e faz mais sentido para quem está participando. Eu quero também dar as boas-vindas para quem está chegando agora, a Márcia, a Evelyn, a Fábia. Sejam bem-vindas, meninas. Mimos da Diva chegou também, a Silvia. E, pessoal, se vocês sabem de alguém que possa precisar, está passando por uma fase aí que precisa falar sobre esse tema, entender melhor sobre tudo isso, então aproveita e convida essa pessoa para participar aqui dessa live com a gente, clicando nesse botãozinho aqui embaixo, que é o aviãozinho, esse triângulo que aparece no canto direito aí da tela de vocês, ou do de esquerda, depende de como você está olhando aí, mas aparece aqui no canto inferior, onde eu estou apontando, para você convidar essa pessoa e participar aqui conosco. Seja bem-vinda. Nike Lover Brasil chegou também, seja bem-vindo. O Leandro Almeida, que bom que você está aqui com a gente. Leandro, boa noite, seja bem-vindo. A Gisele, sejam bem-vindos. E vão me contando aí, quem está chegando agora, de onde que você está vindo, de onde você está me assistindo, para eu ter um pouco mais de noção e de conexão com você, de onde você está falando e como é que a gente está se conectando aqui através da tecnologia, que é maravilhosa. Patrícia, bem-vinda. Diana, José Augusto, sejam bem-vindos, boa noite. E aí, vamos começar a falar. Eu tô esperando aqui vocês me colocarem aqui nos comentários o que é que acontece aí dentro do coração de vocês, dos pensamentos e dos sentimentos quando vocês estão num relacionamento, mas não têm a certeza de que é essa a relação
que vai ser a relação certa ou a relação mais duradoura, aquela relação que a gente tem uma sensação de que vai ser para a vida toda. E aí bate essa dúvida, que tipo de coisas surgem dentro de você junto com essa dúvida? Tem mais algum sentimento? O André me ajudou aqui, ó, medo de perder meu tempo, de investir em algo que não vai fluir. A Diana, bem-vinda, Diana, boa noite. Ela tá vindo aqui de Baixa Grande, Piauí, é isso? Não conheço essa cidade, não. Que legal, olha, eu vou conhecendo o Brasil aqui com vocês, com várias cidades que eu acabo não conhecendo. O Caduaita tá aqui também com a gente, boa noite. A Manu, seja bem-vinda. A Rô também me ajudou aqui com um comentário de insegurança, é o que ela percebe que surge com essa questão. E a Ana também colocou aqui, meu parceiro é o oposto de mim, viemos de realidades e famílias muito diferentes, muitas vezes perguntei se ele era a pessoa certa e percebi que me sentia superior, isso sempre foi péssimo. Ana, muito bom, muito bom. Vou comentar aqui em cima de tudo isso que vocês estão me trazendo, que são comentários complementares, né? De como a gente se sente quando essa dúvida paira na relação, paira lá dentro da gente, né? Então, aproveitando aqui que a Ana explicou melhor como que funciona isso para ela, e esse ponto que você traz, Ana, de serem realidades diferentes, de famílias muito diferentes, é praticamente sempre assim que acontece quando a gente se une, né? Numa relação são dois mundos diferentes, sou eu e o meu mundo e a pessoa que eu tô me relacionando e o mundo dela. Nós tivemos processos de criação, pais, pessoas que contribuíram para o nosso crescimento que foram muito distintos, muito diferentes, e isso faz com que esses dois mundos que vão se unir tenham um choque, uma colisão de criação de valores, de pensamentos, e isso sempre vai gerar conflitos. A questão aqui é como a gente vai lidar com esses conflitos, né? E em meio a tudo isso, quando acontece essa união, essas diferenças, como você colocou aqui, Ana, podem fazer com que a gente se sinta superior, porque é como se eu olhasse ali para aquela pessoa como se ela tivesse alguma coisa muito estranha, ou errada, ou falha em relação à minha visão de mundo e de valores e de crenças. Então, isso faz com que a gente tenha essa postura. E é lógico que acaba sendo muito ruim para a relação, porque é como se a gente não pudesse mais fazer trocas na mesma intensidade, na mesma proporção, porque parece que aquilo que vem do outro não tem o mesmo valor que teria para mim, né? Agora, como é que isso bate aí dentro de você? Aí, quando você está vivendo essa situação interna, você fica na dúvida se essa relação é mesmo para você? É isso, Ana, que acontece com você? Você fica na dúvida se essa pessoa é a pessoa certa para você? E a Luciana colocou aqui, eu tenho medo do parceiro terminar, mesmo ainda gostando, né, um gostando do outro. Quando surge essa dúvida aí, será que eu tô com a pessoa certa? Será que essa pessoa vai embora? E mesmo que exista amor, exista conexão, acaba tendo um rompimento. Olha só, toda vez que essa incerteza e esses medos, eles nos acompanham dentro de uma relação, e isso é uma realidade, como vocês estão me trazendo aqui, muito frequente, toda vez que isso acontece, automaticamente eu já crio uma forma de desconexão com a pessoa que está ao meu lado. Por que isso acontece? Por que a dúvida tem esse efeito de descolar, de desconectar? Porque essa dúvida, ela nos impede de nos entregarmos. Ela diminui a nossa disponibilidade interna, de alma, para que essa relação aconteça. É como se a gente tivesse sempre que ficar com o pé atrás, porque eu tenho medo, porque eu tenho a insegurança que vocês colocaram aqui, porque eu não sei ao certo se essa pessoa vai ficar ou se ela vai desistir e vai embora. Porque, como a Ana colocou, eu vejo ela de um jeito que eu tô acima e aí ela não tem o mesmo equilíbrio comigo, o mesmo tamanho interno que eu, e aí isso também me deixa ali distante dessa pessoa. Então, todos esses movimentos
me fazem ficar quase que olhando essa relação de fora. Eu não consigo entrar totalmente e me entregar de cabeça nesse movimento de união. Esse é o efeito dessa dúvida para a relação. E o outro sente isso? Será que o outro sabe e sente que você não está se entregando totalmente, não está com o coração realmente aberto e disponível para a relação? Mesmo que você não fale sobre isso, me contem, vocês acham que o outro consegue perceber, sentir, mesmo que você não tenha falado nada sobre isso? Deixa eu falar oi para a Lê. A Lê, você tá aqui, seja bem-vinda. A terapeuta Jo também tá aqui com a gente. Scorpion 4718, seja bem-vindo. Doutora Suzy, bem-vindo. Sabrina, boa noite, pessoal que tá chegando agora. A Fernanda, enquanto vocês me respondem se vocês acham que dá para a pessoa saber ou não o que tá rolando aqui dentro desse conflito, eu vou ler aqui o que a Fernanda comentou. Quando se está com um parceiro desde a adolescência e não se teve outros relacionamentos, ao olhar para a pessoa, para a nossa relação, eu me questiono se seria melhor com outra pessoa devido às diferenças existentes. Mais uma vez aqui essa questão das diferenças que a Ana também colocou, né, Fernanda? Olha só, é óbvio que quando a gente tem poucas experiências amorosas, a gente acaba, em algum momento da vida, se questionando se eu deveria ter tido outras experiências ou não. Só que isso são hipóteses, não é a realidade, né? A realidade que você tem é o quê? Você tem uma longa experiência com essa pessoa que foi a pessoa que você escolheu, que te escolheu e que está funcionando a relação até hoje. Então, entre aquilo que é imaginário e aquilo que é real, opte sempre por nutrir os seus pensamentos naquilo que é real. Por que eu falo sobre isso? Porque essas possibilidades, essas ideias que a gente tem, que são ilusões do que poderia ser, e eu falo que são ilusões porque elas não aconteceram, a realidade é o que está acontecendo, é isso que você está criando e está investindo. Essa sim, esse lugar que é onde você está vivendo, é um lugar que precisa da sua presença, que precisa de você. E é um lugar que tem chances de poder acontecer algo. Todas as outras possibilidades e as ideias que a gente tem sobre uma possibilidade de relação, elas são apenas ilusões da nossa mente que nos tiram desse lugar real. E aí isso também nos torna menos disponível para a relação, porque eu me perco nessas outras ideias e deixo de cuidar daquilo que está acontecendo aqui e agora. Então, Fernanda, nesse exemplo que você está me trazendo, passe a olhar e a perceber que a cada dia, olha só, se é desde a adolescência isso e ainda essa relação ela existe, quantas coisas vocês não aprenderam juntos e puderam fazer em conjunto? Quantas coisas vocês não já criaram? E que tem muitos casais que demoram para engrenar e criar tudo que já foi possível para vocês, porque essa criação, ela depende de tempo também, de quanto eu invisto nessa relação e eu invisto em mim para que essa relação aconteça. Então, existe muito mais coisa real e interessante que você ganha nesse movimento do que ficar presa nessas possibilidades que são talvez ideias que você tenha de uma relação que poderia ter sido possível. E aí você deixa de aproveitar e de se entregar para o que está acontecendo aqui e agora. Então, entre nutrir esse jardim e aquele outro, você pode optar internamente por regar todos os dias o jardim que já tem flores e frutos, do que você já construiu e já fez. Isso sim é muito mais saudável para você e para a sua relação. Agora, se um dia essa relação não der certo mais e toda a relação um dia vai finalizar, seja porque a gente escolhe terminar, ou porque de nós dois falece, essa relação ela vai chegar ao fim e aí o movimento de continuação da vida é que vai determinar
o que vai acontecer e se você vai viver outras relações ou não. Mas enquanto isso não está acontecendo e você tá vivendo realmente isso aqui com essa pessoa, é aí que você tem que focar, é aí que você tem que ficar e aproveitar até onde for possível. Seja de um jeito ou de outro, até onde essa relação chegar, é aí que você tem que aproveitar, durando ela semanas, meses ou anos, né? Não importa. Esse é o nosso foco, é onde a gente tem que estar. E é isso que essa dúvida tira, faz com que a gente saia, né? Ela tira a gente dessa conexão com a realidade. Eu nunca saberei se a pessoa é certa para mim ou não, a não ser que eu teste isso todos os dias junto com ela. E eu também serei testada, porque ela também vai testar isso comigo, se eu sou a pessoa certa para ela, né? Bom, Camila, boa noite. A Fafá tá aqui comigo. Boa noite, lindona. Sejam bem-vindas. A Ana falou assim, eu fico na dúvida se vai ser possível alinhar o olhar, as metas. Ana, você só vai descobrir se isso é possível se você desenvolver essa conversa, esse olhar junto com a pessoa que está ao seu lado. À medida que vocês conversam sobre isso, à medida que aquele conflito da colisão dos dois mundos que se uniram, ele começa a ser trabalhado, então você começa a achar uma rota para esse olhar, para vocês compartilharem o mesmo olhar, o mesmo objetivo para essa relação. Então, precisa de muita comunicação, de muita abertura e de expressar essas dúvidas, esses medos, esses sentimentos que estão aí tomando conta de você. Porque se você não faz esse movimento, vai criando a desconexão e você vai ficando fora. Você não fica mais junto com a pessoa, você vai ficar de fora, como eu brinquei aqui, um observador da relação e não lá dentro da relação fazendo ela acontecer, né? Bom, o que mais? Vanessa, boa noite, está aqui com a gente, seja bem-vinda. Aí a Ana complementou a pergunta que eu tinha feito. Será que a outra pessoa que está comigo sabe que eu não estou tão aberta, tão disponível, porque eu estou na dúvida se é ela mesmo para mim? Mesmo que eu não fale sobre isso? E ela disse assim, com certeza sente. E é isso mesmo, né? A relação, ela acontece antes, num nível de alma, num nível abstrato, para depois vir para as conversas físicas, para o contato físico. Então, não importa para uma relação se a gente está expressando aquilo que eu estou sentindo ou não. O outro vai receber o efeito disso e mesmo que ele não tenha muito consciência do que é que você está estranha, ele vai sentir esse movimento de afastamento, de indisponibilidade. E aí isso pode causar lá do outro lado uma série de reações de proteção. Às vezes a pessoa se fecha, aí também perde a comunicação. Às vezes a pessoa também prefere ficar indisponível, porque não tem certeza se deve ficar ali ou não. E aí se concretiza o grande medo, né, de que a pessoa vá embora. Com esse movimento da dúvida, eu posso gerar no outro realmente esse afastamento e o movimento de ida, porque ele não tem certeza também do quanto você quer ficar ali, né, com essa dúvida, com esse medo. Então, basicamente, seria um movimento de assim, já que eu estou nessa relação, e é isso que eu tenho nesse momento, e é essa pessoa, eu vou investir tudo, 100% de mim e das possibilidades nessa pessoa e nessa relação. Nesse momento, essa é a pessoa certa para mim. Essa é a certeza interna que faz com que exista mais possibilidade de conexão. Quando eu substituo, aí sim há uma possibilidade de conexão. Substituo a dúvida por essa certeza, eu consigo me entregar e me abrir mais para que isso aconteça. E o outro sente também. O outro sabe, e se rola algum medo lá do lado de lá, a sua certeza já traz alguma segurança a mais ali para aquele movimento que a pessoa vai fazer também, tá? Então é uma coisa que a gente cria em conjunto. Essa certeza a gente cria os dois juntos, tá? Não vai partir só de um lado, ninguém tem como garantir isso um para o outro. A Raquel, seja bem-vinda, Raquel, ela fala assim, eu sigo a vida porque ninguém é de ninguém. Eu sigo a vida porque ninguém é de ninguém. Claro, o casamento é para a vida toda, só que as pessoas não pensam assim. Então, nós não podemos nos prender a ninguém
Nós não podemos prender ninguém e a experiência própria. Realmente, né, a gente tem uma ilusão na relação amorosa de que já que eu tenho esse marido, esse namorado, esse parceiro, agora ele é meu, né, e eu sou dele, né. Eu acredito que seja nesse sentido que a Raquel está colocando aqui, numa expressão de posse do outro, quando na verdade ninguém é de ninguém, né? Esse movimento, todo mundo é de si, cada um é de si e só, né? Eu não sou da minha mãe, eu não sou do meu pai e eu não sou do meu parceiro, eu sou minha, né? Cada um é dono de si e essas experiências que a gente vai decidir compartilhar em conjunto, a gente precisa ter muita consciência, porque isso define a rota da relação. Se a gente trabalha internamente com a consciência de que não existe a posse um do outro, mas que é uma escolha diária de ambos estarem juntos e compartilhando essas experiências em conjunto, a gente consegue viver essa liberdade interna e também respeitar a liberdade do outro. Fica muito mais fácil para a relação acontecer também. E aí essa dúvida de será que é ou não é, ela também perde espaço, porque eu tenho muita clareza, muita consciência de que diariamente é uma escolha de nós dois fazer esse movimento em conjunto, né? Então a gente vai construindo essa certeza à medida que o tempo vai passando. E é uma certeza sempre temporária, né? Porque como eu disse aqui, em algum momento vai se encerrar essa relação. Então, se a gente tem uma certeza na vida de que um relacionamento amoroso ele tem começo, meio e fim, como é a vida. Então, a gente precisa muito prestar atenção nisso e aproveitar cada momento. Gente, chegou tanta gente aqui que eu nem dei boa noite, mas sejam todos bem-vindos. A terapeuta Jo tá falando que gosta muito do meu conteúdo. Obrigada, Jo. Eu também gosto muito de estar aqui com vocês, de compartilhar tudo isso. E a Raquel fala assim, todos nós somos diferentes, tipo de culturas, enfim, isso acaba chocando, claro, mas é possível sim viver a dois, claro. E em paz, né, Raquel? A gente constrói essa relação de maneira mais pacífica quando eu consigo respeitar essas diferenças e ver que ela tem tanto valor quanto as minhas características. São muito diferentes, mas ambas têm na balança o mesmo valor, a mesma importância, né? Então fica mais fácil a gente juntar esses dois universos e ir criando uma relação que fica amigável, sem essas dúvidas de será que fico ou não fico? Senão isso sempre vai afastar, sempre vai mandar embora as outras pessoas. Vamos ver se eu tenho mais comentários e dúvidas aqui. A Ana faz a pergunta, como faz esse movimento de sair da dúvida para a certeza internamente? Ana, basicamente, eu adorei sua pergunta, obrigada, viu? É basicamente um movimento de escolha interna, tá? Eu posso escolher viver sempre questionando e duvidando da realidade, ou eu posso fazer uma escolha interna e diária de me confortar, de me moldar a essa realidade que eu já vivo, que eu já estou inserida, ao invés de lutar ou de ir contra ela, né? Então, é uma mudança de perspectiva interna. E essa mudança, a gente pode nutrir ela diariamente. Ela não é um processo automático, não basta você saber disso que a gente está conversando aqui. É preciso atuar diariamente para que essa nova perspectiva comece a ter um efeito dentro da gente. A gente precisa, é um trabalho de forçar mesmo, de fora para dentro, esse movimento, esse olhar diferente. Olha, será que então, que eu tô com essa pessoa que chegou na minha vida, as coisas estão acontecendo, tem lá os seus momentos, os seus altos e baixos, mas no geral eu estou satisfeita, eu estou feliz, eu gosto cada dia mais dessa pessoa. Será que essa relação está a serviço de algo mais que eu ainda não percebi? Será que eu estou nesse movimento dessa união para aprender e para aproveitar coisas que até agora, por conta das minhas dúvidas, das minhas questões, eu ainda não aproveitei, ainda não me dei conta? É praticamente um movimento de criar uma curiosidade interna para descobrir o que mais eu ainda não vivi nessa relação, o que mais eu ainda não percebi nessa pessoa.
e nesse relacionamento. Porque a hora que eu abro essa curiosidade interna, automaticamente eu já estou substituindo a incerteza pela possibilidade de experimentar algo diferente e que já é a própria certeza, porque é aquilo que está acontecendo aqui e agora, né? Esse é um movimento possível. Tem que treinar, testem aí, depois vocês me contem. E a Fernanda Patrocínio, ela fala assim: Isis, por vezes eu penso que estamos vivendo em um período no qual há a dificuldade de nos concentrarmos no momento presente e no relacionamento em que estamos com presença. E a gente acaba se distraindo muito. É verdade, Fernanda. A gente tem muitos fatores que nos distraem. E se a gente não tem esse olhar que eu tô comentando aqui com a Ana, que ela colocou aqui a dúvida, se a gente não pratica isso, a gente entra num piloto automático que vai embora para qualquer outra realidade paralela ali, que é mais ilusória, não é nenhuma realidade, né? Mas são ideias e que não são as nossas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso diariamente e realmente forçar esse olhar, ter esse cuidado. Se você percebe que você está tendo uma prática, por exemplo, de ficar olhando no Instagram muito a vida das outras pessoas, de ficar cutucando, vendo ali, xeretando outras coisas que não agregam em nada e não mudam a tua realidade, então é o tipo de prática que você precisa começar a cortar, evitar, até de conversas com certas pessoas que distraem mais do que te ajudam a concentrar naquilo que você precisa. Então esse é um movimento que a gente precisa mudar, são comportamentos que a gente precisa mudar na vida para estar mais presente, com certeza. Charlene, primeira vez entrando, seja bem-vinda, Charlene. Que bom que você está aqui com a gente. E aí a Fernanda complementa: sem vivenciar o que acontece e neuróticos com o que pode acontecer, sem nutrir o que acontece no agora, exatamente. E aí a minha fala acaba convidando vocês a refletirem o viver e a se doar à relação atual presente. E isso vale para qualquer relação. É claro que meu foco aqui é a relação amorosa, mas para quem tem filhos, para quem tem uma relação ainda, um contato com os pais, com os avós, com os parentes, os amigos, gente, isso é uma necessidade real para qualquer relação que a gente precisa nutrir. Né? E aí essas dúvidas e os problemas que a gente tem com essas pessoas, eles acabam sendo mais fáceis da gente resolver e nutrir de fato esse relacionamento. Como saber se estou com a pessoa certa? A Lídia Otávio colocou aqui, a gente está falando sobre isso tudo, Lívia, que é um processo que a gente constrói diariamente com essa pessoa, né? Nunca nós teremos essa certeza e nunca a outra pessoa terá como nos garantir que ela será a pessoa certa, nem eu garantir para essa pessoa que eu serei a pessoa certa para ela. É uma construção de fato e uma entrega, uma presença, como a gente está comentando aqui. O Marcos põe assim: e quando você sente que está com a pessoa certa, mas situações como a distância entre cidades atrapalha, e se fosse a pessoa certa, essas barreiras seriam pequenas? Olha só, isso é uma coisa que você teria que avaliar internamente, diariamente, né? Porque pode ser uma barreira e pode, dependendo da maneira como vocês se entregam um para o outro, isso pode não ser uma barreira. Tem pessoas que nem moram em cidades distintas e tem várias outras barreiras muito maiores internas, né? Então, o fato de não estarem fisicamente a maior parte do tempo juntos, isso não imprime necessariamente uma barreira, e essa dúvida, ela deve existir aí dentro de você, Marcos, presta atenção se faz sentido isso que eu vou falar. Por outras razões, mesmo que talvez você estivesse vivendo mais próximo dessa pessoa, mais próximo dela, será que você também não teria outro tipo de dúvida se ela é realmente a pessoa certa? Porque existe sempre esse receio, esse medo dessa entrega, de se jogar para a relação, de fazer isso acontecer. Então, né, cada hora a gente acha uma justificativa. Nesse momento, a justificativa é porque vocês estão longe. Será que é só isso? A sua questão aí? Ou você está nutrindo muito esse jardim da incerteza, das possibilidades, porque aí você está vivendo aqui agora com essa pessoa, algo que está bacana, está evoluindo, você está descobrindo um monte de coisa, está interessante, mas e se passar alguém ali mais ali na frente e for mais interessante, eu troco? Eu desisto disso aqui?
eu jogo fora tudo que eu construí até aqui, como se fosse algo fácil, uma roupa de ser trocada, fácil de ser trocada, né? Então existe que, por isso que eu falo dessa presença, dessa entrega, não é? A relação amorosa ela não pode ser assim, algo tão simples de ser substituído. Se a gente começa uma relação dessa forma, a gente já está criando uma desconexão. Não tem possibilidade de chance essa relação, né? Então eu preciso realmente estar aqui, agora, presente, me entregando para que essa relação possa acontecer, ainda que seja à distância. Isso não necessariamente precisa ser uma barreira, né? E aí a gente vai construindo diariamente essa certeza. Olha, na minha experiência, eu e meu parceiro, a gente tem 21 anos de união. A gente também começou muito cedo. E eu já tive essa dúvida diversas vezes, principalmente lá atrás, no começo, quando você nem sabe o que vai dar, onde vai dar tudo isso, né? Se você quer de fato, existe essa dúvida, essa indisponibilidade, e se você não aposta as suas fichas, se você não se entrega e não faz isso acontecer, você nunca vai saber. Eu nunca diria, a Isis de uma década atrás, nunca diria que eu teria construído tudo que eu construí junto com meu parceiro, que a gente teria 3 filhas, que nós seríamos sócios hoje, que a gente trabalharia juntos. Eu nunca imaginaria algo desse tipo quando a gente era só um namorado de adolescência. Mas eu não precisei imaginar nada disso. Eu fiz isso acontecer junto com ele. E olha, ralei, viu? Por isso que hoje eu trabalho com isso aqui. Por isso que hoje eu posso falar com propriedade sobre tudo isso aqui com vocês. Porque eu passei por muitas dessas coisas. E eu tenho uma trajetória, né, um repertório e do ponto de vista terapêutico também para que a gente possa trabalhar essas coisas e fazer essas substituições, e por isso eu estou trazendo várias dicas aqui que vocês já podem ir aplicando no dia a dia. Pessoal, eu espero que esse conteúdo possa ter pelo menos plantado aí uma sementinha de reflexão para vocês, que tenha sido útil de alguma maneira. E eu agradeço demais a presença de vocês e os comentários que vocês colocam, porque isso engrandece, enriquece aqui tudo que eu posso trazer para vocês. Amanhã me acompanhe, eu vou falar mais profundamente sobre a nossa indisponibilidade, que eu tanto falo aqui nas lives que eu já fiz, né, essa semana. Essa indisponibilidade para a relação, ela tem umas diversas raízes, como vocês bem estão trazendo aqui, da insegurança, do medo, de coisas que aconteceram no passado, coisas da infância que eu falei ontem. Tem muitas razões para isso e toda vez que ela aparece na relação, ela impede a relação de acontecer na profundidade que ela poderia. Só que é um movimento que a gente tem como mudar. A gente tem o que fazer sobre isso. E também não é algo estável, tá? Eu posso iniciar a relação disponível, mas acontece alguma coisa internamente ou externamente que me torna indisponível para a relação. Então, eu passo por um conflito, uma crise na relação. Então, isso também tem um movimento aí de uma rota de fuga, de saída desse lugar, para que a relação continue florescendo, a conexão continue acontecendo. Amanhã eu vou falar mais sobre isso com vocês e semana que vem a gente também vai conversar sobre o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Eu vou trazer uma convidada, a Eveline, vai conversar comigo sobre isso daqui, que ela também tem muita coisa para agregar, e como a gente equilibra isso na relação e também, em primeiro lugar, internamente, lá dentro da gente, esse equilíbrio das forças femininas e masculinas, dessas energias que se complementam dentro da gente e na relação, e que faz toda a diferença quando a gente sabe como isso funciona e a gente tem consciência de como que é. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã eu tô com vocês às 21 horas e a gente vai falar mais sobre essa indisponibilidade e como transformá-la em disponibilidade para o amor. Fiquem bem, bom descanso para todos vocês, boa semana, obrigada para quem ficou até o final, quem teve que ir embora. E a gente se fala. Tchau, tchau.